Hoje nós vamos começar um novo assunto sobre introdução a misturas e reações químicas. Nesse assunto a gente observou alguns slides para vocês. Nós temos algumas apresentações, então vocês vão acompanhar essas apresentações por esse aplicativo. E depois eu vou disponibilizar esse aplicativo para vocês responderem as questões que vão estar disponíveis nesse aplicativo. Mas eu vou mostrando para vocês nesse primeiro momento, vou explicar para vocês, e vocês irão ver como é que vai acontecer, como é que vai estar essa participação de vocês, através das atividades propostas nesse aplicativo. Então, esse aplicativo é esse Form Player. Então, vocês vão ter aí, né, esse Form Player, estando aí com vocês algumas características que ele vai ter. Então, ele vai ter alguns vídeos, eles vão ter algumas características, algumas perguntas, e são exatamente nessas perguntas que eu quero que vocês participem. Essas perguntas vocês vão mandar para mim em forma de print, e aí vai ser a participação de vocês. Então, eu vou disponibilizar depois o link novamente, eu vou explicando aqui passo a passo como é que vocês irão fazer, e depois disso vocês irão mandar para mim a resposta das questões, a partir da explicação que o vídeo vai fazer e as explicações que eu vou dar a partir de agora. Ele tem alguns vídeos, tem alguns textos, e a gente vai interagir com vocês a partir de agora. Vamos lá. Veja, Lu, tem água por todos os lugares, mas ela é diferente em cada lugar. A água do mar é salgada e a dos rios não. Mas ao colocar um pouco de cada no copo, parecem iguais. Onde está o sal do mar? Olho, mas não dá para ver. Claro, isso porque a água salgada é uma solução. Uma solução? E o que é isso? Uma solução é uma mistura de substâncias. Quase tudo que vemos são misturas. As rochas, a água do mar, o ar. Isso é impossível. As rochas, o ar e a água do mar não têm nada de parecido. Não é ideia. São muito mais parecidos do que você imagina. Mas antes de explicar isso, o que acha de perguntar aos nossos amigos o que eles sabem sobre os tipos de matéria e as misturas? Clique para continuar. Pronto, nesse momento vocês irão clicar aqui, vocês vão ter algumas perguntas, a pergunta 1, 2 e 3. Vocês irão clicar nessas 3 perguntas, responder em cada uma delas, e no final você vai mandar o print de cada uma. Questão 1, questão 2 e questão 3, tá certo? Aí depois, quando vocês terminarem essa parte, vocês irão para substâncias puras e misturas. Essa parte aí já é uma nova explicação para vocês. Então, vocês vão começar e acompanhar o que tem aí. Então, nessa primeira parte tem um vídeo. Vocês vão assistir o vídeo para responder as próximas questões. Substâncias puras e misturas. Lu, sabia que a água dos meus oceanos e mares não pode ser bebida? É verdade, a água dos mares e oceanos é salgada porque é uma mistura. Já sei, é uma mistura de água e sal, não é? Sim, mas há muitíssimas outras misturas ao nosso redor. Vamos dar uma olhada. A areia, o ar, a água, a roupa que vestimos, as rochas, todas as substâncias e materiais que conhecemos podem ser classificados em 2 grandes grupos: substâncias puras ou misturas. As substâncias puras são formadas por um só tipo de matéria e só podem se decompor por meio das reações químicas. O sal, o oxigênio e os minerais são substâncias puras. Essas substâncias podem ser elementos químicos, quando são formadas por um só tipo de átomo, como o neon ou o ouro, ou podem ser compostos, que forem formadas por 2 ou mais elementos químicos. É o caso da água e do sal. Mas a maioria dos materiais que encontramos na natureza são misturas. As misturas são combinações de 2 ou mais substâncias puras. As rochas são misturas de minerais. O ar é uma mistura de gases. A água do mar é mistura de água e sal.
Qualquer coisa que você misturar será uma mistura de duas ou mais substâncias. Deixe-me pensar. Uma salada! Correto. Isso seria uma mistura heterogênea. Hetero quê? Heterogênea. As misturas heterogêneas são aquelas nas quais podemos ver os seus componentes e que não têm um aspecto igual em todas as suas partes, como a salada, o granito ou a areia. Já as misturas homogêneas têm um aspecto uniforme e os seus componentes não podem ser vistos a olho nu. A água do mar e muitos metais são exemplos de misturas homogêneas. Diferentemente das substâncias puras, as misturas podem ter os seus componentes separados de forma física, porque eles mantêm as suas propriedades por mais misturados que sejam. Por exemplo, conhecendo as propriedades da água e do sal, sabemos que podemos separar o sal com a evaporação da água. A separação de misturas é usada em muitas coisas. Metais extraídos das rochas, sal obtido do mar, a celulose extraída da madeira. Como os humanos são estranhos. Seria muito mais simples não misturar os ingredientes em vez de ter que separá-los. Claro, Geo. Mas na natureza, o que não é substância pura, o que é então? Exatamente, Lu. Misturas. Ok, entendido. As misturas estão em todos os lugares. Pronto, agora vocês irão continuar na seta aqui ao lado. E ele vai pedir para que você volte ao início. Você não vai voltar ao início, você vai agora para misturas e soluções, aqui ao lado esquerdo. Nas misturas e soluções, ele vai falar também. Vem com a gente. Temos um monte de coisas interessantes para aprender juntos. Fique de olho nas pistas. Com elas você aprenderá muito mais. Pronto, aqui ele vai explicar para vocês que nessa atividade nós aprendemos sobre substâncias puras e misturas, tipos de mistura e soluções. Nesse item, você tem explicando o que são substâncias puras e misturas. O que você lembra de tudo isso? Quer fazer uma revisão para refrescar um pouquinho a memória? O que acontece com as propriedades dos componentes ao misturar? Quando a gente vai misturar, né, o que acontece com as propriedades dos componentes ao misturá-los, em uma mistura, as propriedades dos componentes se mantêm, mas podem sofrer alguma mudança pela influência de outro componente. Por exemplo, a água com sal precisa de uma temperatura mais fria para congelar, menos 21 graus centígrados. Por isso, o sal é usado nas estradas em alguns lugares. Continuando aqui, o que são substâncias puras? Substâncias puras são formadas por um só tipo de matéria, que pode ser um elemento químico, por exemplo, ferro ou ouro. E o que são misturas? São combinações de substâncias puras que mantêm as suas propriedades e podem ser separadas usando métodos físicos. Continuando aqui na setinha. E agora vamos jogar para ver se está claro o que são substâncias puras e o que são misturas. Aqui ele vai propor para vocês alguma atividade, você vai organizar o que são substâncias puras e o que são misturas dentre essas imagens aqui. Quando vocês conseguirem fazer essa separação, vocês tiram um print e mandam para mim. A próxima atividade, ele vai mostrar aqui, né, quantos tipos de mistura podemos encontrar. Existem dois tipos de mistura. Então, existem as misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Clicando aqui. É uma mistura, é aquela em que os componentes estão distribuídos de modo uniforme e não pode ser distinguidos. Então, homogêneo significa que é uma coisa só. Podemos misturar dois líquidos, como água e vinagre, um sólido e um líquido, como água e sal, ou ter vários componentes em uma solução, por exemplo, a tinta das canetinhas. Então, o bronze é uma mistura homogênea, formada pelo cobre e o estanho. E o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é aquela na qual podemos distinguir os componentes a olho nu. Então, a gente não precisa de um microscópio para a gente perceber. É possível fazer misturas heterogêneas com dois líquidos, como óleo e água. Quando a gente coloca óleo e água, a gente consegue ver o óleo por cima, né, e a água embaixo. Um sólido e um líquido, como areia e água. Então, a gente misturando areia e água, a gente distingue areia e água. Ou vários sólidos de diferentes tamanhos, como lentilha,
e grão de bico, e etc. Então, aí vocês vão ter aí o granito, que é uma mistura heterogênea, quartzo branco, mica e feldespato, certo? Então, o granito, ele vai ter essa característica de 3 substâncias. Pronto. Aí aqui ele vai explicar o que são soluções. Dissolver significa diluir em um líquido uma substância de forma que as suas partículas não possam ser vistas a olho nu. As soluções são um tipo de misturas homogêneas, em que um ou vários componentes ou solutos são dissolvidos em outro, chamado solvente. O que acontece com as propriedades dos componentes ao misturar? Nem tudo é o que parece. Parecem soluções, mas não são. Por exemplo, o sangue e o leite parecem soluções, já que não podemos distinguir a olho nu as substâncias que os compõem. Mas, se olharmos com o microscópio, descobriremos que não são tão homogêneas assim. Veríamos gorduras e proteínas no leite e glóbulos vermelhos no sangue. Então, se a gente for ter uma característica microscópica, né, de alguma coisa que parece uma solução, a gente vai ver os componentes que vai estar nele. Então, por exemplo, o que ele deu aqui foi o sangue e o leite. Então, aqui ele vai dizer o que é o solúvel. O soluto é o componente solúvel em um solvente. Neste caso, vai ser o sal. E o que é o solvente? Geralmente é uma substância que está presente em maior quantidade na mistura. Nesse caso, a água. Então, a água do mar é uma solução formada por água e sal. Então, a gente vai entender agora o que significa solução. Acabamos de entender. Bom, aí aqui, o que acontece quando a quantidade de soluto é muito menor do que a de solvente? O que acontece quando a quantidade de soluto é muito maior do que a de solvente? Então, ele vai propor para a gente uma experiência. Então, continuamos tendo uma mistura homogênea, né? Você pode, quiser fazer em casa, você pode fazer, né? Então, você misturar um pouco de sal, uma quantidade maior de água, você vai ter a água salgada. Se você tiver, né, muito sal, aí você colocar um pouco de água, você vai ter uma mistura heterogênea. Por quê? Porque, no caso, nessa solução, você vai ter o que embaixo, você vai observar a presença do sal nessa quantidade pequena de água. Então, a gente vai chamar isso de solução saturada. E aqui, a Terrazinha vai propor uma experiência, né? Agora, teste na prática os 2 casos que vimos. Quantidade de soluto muito menor do que a de solvente e a quantidade de soluto muito maior do que a de solvente. Você pode fazer isso em casa. Você pode fazer também com os ingredientes água e açúcar, água e sal, como a gente já mostrou, água e chocolate em pó e água mais café em pó. Então, essa aqui pode ser algumas experiências que vocês podem fazer. Eu vou fazer a seguinte proposta. Nesse caso aqui, eu vou pedir para que vocês mandem uma foto para mim, no meu privado, tá certo? Então, para essa experiência, vocês vão ter essa proposta para mandar no meu privado uma foto fazendo esse experimento, ok? Então, nós vamos ficar com essa parte. Então, quer ver se consegue distinguir uma mistura homogênea da mistura heterogênea? Então, vamos lá. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer aqui, dessas 4 figuras, o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Você vai puxar aqui a figurinha para o lugar que você acha que é correto, para a figura correta, ó, vai encaixar aqui, ou aqui, ou aqui, e aí você vai ter a resposta correta. Eu não vou responder para não dar spoiler, né? Aí ele vai dizer que eu errei, né? E aí vocês vão voltar ao início, vamos começar com as ligas. Então, continuando aqui a nossa atividade. Então, vocês vão clicar aqui, né? E ele vai continuar aqui com as ligas. Então, a próxima atividade. Então, vamos ver. Os dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você concorda, Lu? Vamos ver quantas coisas interessantes descobrimos com a imagem a seguir. Vem com a gente? Então, você vai clicar na seta. Pronto. Use o zoom para ampliar a imagem. Então, você vai ver aqui, né? E você vai ampliar. O que você vai ver? O bronze, você vai ver o latão,
alpaca, licromo, aunico, nitinol, zamac, cuproníquel e aço. Então, você vai ler aí, depois você vai identificar, certo? Que são ligas. Pronto, então vamos agora aos métodos de separação de misturas. Esse assunto ele é bem interessante. Então, existem as misturas homogêneas e heterogêneas, e que a gente vai ter, né, essa separação de misturas. Como é separação de misturas? É separar as misturas que você faz, homogênea e heterogênea, e você vai ter como separar os componentes que vai fazer essa mistura. Então, vamos começar. Então, separação de misturas homogêneas e separação de misturas heterogêneas. Existe diferença entre separação de misturas homogêneas e separação de misturas heterogêneas. Então, vamos lá, identificar isso aí. Separação de misturas. Nas misturas, os componentes conservam as suas propriedades específicas, por isso podemos separá-los para obter as substâncias puras. Estes processos serão sempre processos físicos. Você sabe no que consistem? Então, aqui você vai ter aqui o café sendo filtrado pelo filtro de papel e você vai obter o quê? O café. Então, a separação de mistura. Como separamos as misturas homogêneas? Existem diferentes formas de separar as misturas homogêneas, dependendo do estado da substância que as compõe. Então, aqui você vai ter, né, a destilação, que a destilação é esse componente que vocês estão vendo aqui. Então, a destilação baseia-se na separação de dois líquidos em função do seu ponto de ebulição. A gente já estudou o que é ebulição, é o processo que ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, você vai botar para esquentar, né? Então, esse aqui é um sistema que encontra-se em laboratório. E aí, você vai ter o termômetro, que vai estar, né, indicando a temperatura dessa mistura. O dispositivo usado para a destilação consta de um frasco ou balão de Erlenmeyer, onde a mistura é aquecida e o líquido com menor ponto de ebulição evapora. Por isso que você vai ter o termômetro para poder observar quem é que vai sair primeiro. Passando por um tubo, que é esse tubozinho aqui que eu estou mostrando, que se condensa, ou seja, ele passa do estado gasoso para estado líquido, o que permite obtê-lo novamente no estado líquido, que é esse último aqui no Erlenmeyer, que está sendo coletado embaixo, certo? E temos a cristalização. Baseia-se na evaporação do líquido, deixando o sólido na forma de pequenos cristais. Para tanto, a mistura é aquecida até a temperatura de ebulição do líquido e espera-se o tempo necessário até que evapore, restando apenas o sólido cristalizado. Então, você pode fazer com água e sal, água e açúcar. Então, isso é chamado de cristalização. Vamos ao próximo. Cromatografia. Baseia-se na separação dos componentes de acordo com a sua afinidade com o solvente. Por meio da cromatografia, podemos separar os componentes das tintas das canetinhas e ver como alguns deles são formados pela mistura de diferentes cores. É bem interessante isso aí, que é chamado de cromatografia. Mais complicadinho de se fazer. Vamos continuar aqui na setinha. Como separamos as misturas homogêneas? Então, a gente viu as heterogêneas e agora nós vamos ver as homogêneas. Existem diferentes formas de separar as misturas homogêneas, dependendo do estado da substância que as compõe. Então, você vai ter aqui a decantação. Essa decantação ela é muito simples também de fazer em casa. Então, desses aqui, que é misturas, né, heterogêneas, eu vou propor para que vocês possam fazer uma das três em casa também. Então, prestem atenção. A primeira proposta de atividade foi anterior, né? Que eu pedi para você fazer algumas misturas, um tipo de misturas que a gente viu anteriormente. E agora vocês vão fazer agora uma separação de misturas heterogêneas. Uma vai ser a decantação. Permite separar dois líquidos em função da sua densidade diferente. O mais denso ocupará a parte inferior de um funil de decantação, portanto, separando-se do outro líquido. Você pode fazer com dois líquidos a decantação, como também você pode fazer com líquido e um sólido. Você vai pesquisar e mandar um exemplo para mim de decantação.
Não precisa ser todos os exemplos, não. Então, você vai escolher se é decantação, se é filtragem. Como é que é filtragem? É usado um filtro, nesse aqui, caso, é um filtro de papel, mas pode ser um filtro de pano, enfim, você pode utilizar qualquer um, para reter o solo e deixar o líquido passar. Você vai fazer uma mistura e que você vai usar a filtragem. Então, por exemplo, a proposta 1 é você fazer uma decantação, a proposta 2 é fazer uma filtragem. A proposta 3 é fazer o quê? Uma peneiração. Atenção, essa atividade eu quero em forma de vídeo, eu não quero foto. Eu quero vídeo, você pode mandar um vídeo para mim. Eu posso até colocar um Padlet à disposição de vocês para vocês mandarem isso aí para mim, tá certo? Então, usa-se uma tela ou rede, que é a peneiração, que deixa passar somente as partículas de um tamanho menor. O coador que você tem na cozinha é uma espécie de peneira. Então, a peneira que a gente usa para separar suco, né? Os grãos do suco, né? Que a gente faz o suco, a gente fica com a parte, né, no coador, quando a gente coa o suco. Então, aí é uma peneiração. Separação magnética é usando o ímã. Então, você vai ter uma mistura de duas substâncias e você vai separar as substâncias através de um ímã. Professora, o que é um ímã? O ímã é o que a gente usa, por exemplo, na nossa geladeira. A gente usa com enfeites na nossa geladeira. Então, a gente usa esse ímã. E você pode fazer a separação magnética também usando o ímã, que é comum no nosso dia a dia, tá certo? Então, aí nós vamos ter esses 4 tipos. Então, atenção, as misturas homogêneas, vocês vão fazer aí em casa, tá certo? E vão mandar fazer um vídeo e mandar para mim. Então, a gente encerra essa parte aí, né? E vamos observar quais são as atividades que ele nos propõe. Então, você vai ter aí a mistura, né? E aí ele vai querer que você identifique quem é água e óleo, quem é água e álcool, quem é ferro e sal, quem é água e sal, areia e água e óleo. Então, você vai pegar aqui, né? E vai identificar quem é cada um, tá certo? Se tiver errado, ele não vai, ó, tá vendo? Oi, oi, quem é aqui? Ele vai dar um spoilerzinho, né? Daí você vai separar, certinho? Então, atividade concluída, você vai tirar um print dessa atividade anterior, viu, gente? Quem é água quem é água e álcool, você vai colocar ele no lugar correto. Quem é água e ferro e sal, e você vai identificar e vai colocar. Tá certo? Se você não conseguir fazer aqui, porque eu não estou conseguindo, talvez dê algum bug aqui, você faz para mim um print e explica cada um. Ok? Bom, agora nós vamos para reações químicas. Reações químicas é o assunto que eu já mandei na aula passada. Então, vamos começar a ver isso aí. Bom, aqui nas reações químicas, nós vamos saber o que são as reações químicas, a oxidação e a combustão, a fermentação e outras reações químicas. Vamos começar. As reações químicas, quando misturamos duas substâncias puras e não acontece nada nas suas estruturas químicas, temos uma mistura. Então, vamos separar o que é mistura e o que é uma reação química. Mas há situações em que pode ocorrer uma reação química. Então, quando você mistura substâncias, ele vai ter uma reação química, então ele vai se reagir. Então, uma reação química, os átomos das substâncias iniciais são chamados de reagentes. Reorganizam-se em substâncias chamadas produtos. Então, o início vai ser reagente e o final vai ser os produtos. Como podemos saber se houve uma reação química? Lá no outro vídeo que a gente assistiu tinha isso, mas vamos ver aqui de novo. Sinais que indicam que ocorreu uma reação química. Então, ele vai mudar de cor, sabor, por exemplo, quando o alimento, por exemplo, apodrece. Aqui nós temos a número 1, a maçã apodrecendo. Na número 2, formação de novas substâncias como o óxido de ferro. Então, quando a gente chama enferrujou, né? Então, isso aqui é uma reação química. Liberação de gases, que é o número 3, que vocês estão vendo aqui, ele vai estar mostrando para vocês uma liberação de gases. E mudança de temperatura, que é o número 4, quando você está vendo aqui, né, o fósforo pegando fogo. Então, tudo isso são reações químicas. Bom, as propriedades químicas da matéria
são aquelas relacionadas com a sua reatividade, ou seja, com a sua reação, com a capacidade de reagir diante de determinados reagentes ou substâncias iniciais. A oxidação de uma viga de ferro é um exemplo de reatividade ao oxigênio, então reagiu ao oxigênio. Então aqui a gente vai ter, né, essa primeira imagem. No estudo das propriedades químicas da matéria, é preciso ter em mente as condições para que ocorra a reação e a sua velocidade, que a gente já estudou sobre propriedades. Já as propriedades físicas podem ser estudadas sem a ocorrência de uma reação. Reação química ocorre a mudança da propriedade da substância. Lembram-se disso? Reações físicas não ocorre a mudança da propriedade das substâncias. Ok, depois de tudo que vimos, vejamos se consegue reconhecer uma reação química. Então, vamos começar aí para a gente ver. Então, nessas 4 figuras aqui, você vai pegar também aqui, ó, onde há reação, onde não há reação. Então, lembra-se das propriedades físicas e das propriedades químicas. E aí você vai identificar se há ou se não há reação, certo? Você vai colocar aqui no lugar correto, tirar um print e mandar para mim, certinho? Bom, com certeza você sabe o que aconteceu aqui. Um ferro oxidou e um papel queimou. Parece mágico. Mas o que aconteceu com a matéria para que isso ocorra, para que isso ocorrer, né? Aí você vai ter aqui a consequência. A oxidação e a combustão. São 2 reações químicas muito fáceis de identificar. O reagente em ambas é o oxigênio gasoso. Então, sabe como podemos evitar que os materiais oxidem? Vamos ver como é que é. Como evitar que os metais oxidem? O metal pode ser pintado com uma tinta de mínio ou zircão, ou protegido por meio de um processo de galvanização com uma fina camada de zinco, que ao oxidar, o protege também. Podem ser feitas ligas com metais resistentes à corrosão, certo? Então, é para a gente evitar. Como é que a gente vai saber com a oxidação? É uma reação química em que uma substância se transforma em outra ao se combinar com o oxigênio. O ferro, por exemplo, oxida em contato com o ar, formando manchas alaranjadas, que são o óxido de ferro. E a combustão, como é que ocorre? A combustão é uma oxidação muito rápida, em que uma substância queima ou arde, liberando durante este processo luz, calor e gases, como vapor de água ou dióxido de carbono. A substância que queima é chamada combustível, e a que produz a reação, que costuma ser oxigênio gasoso, é chamado comburente. Então, aqui nós vamos ter a diferença entre oxidação e combustão. Depois vale a pena vocês clicarem aqui nessas interjeições e vocês reverem isso aí. Eu vou mandar o link para vocês. Bom, agora a gente vai falar sobre a fermentação, um tipo de oxidação produzida por micro-organismos, como as leveduras ou as bactérias lactobacilos. Isso a gente já estudou lá no 7º ano. A fermentação ocorre nos alimentos e os micro-organismos, ao se alimentarem dos açúcares, os transformam em outros compostos, como dióxido de carbono ou etanol. Fermentação alcoólica produz etanol ou gás, é usado para produzir bebidas alcoólicas e pão. Fermentação acética produz ácido acético, não é algo desejado nas bebidas alcoólicas, mas é usada para produzir o vinagre. E, por último, fermentação lática. Produz ácido lático e é usado na fabricação de iogurte. Continuando aí, nós vamos ter as escalas de ácidos e bases, que eu não vou cobrar isso para vocês agora, depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Então, vocês vão passar por cima dessa parte, tá certo? E aí, vocês vão para a avaliação de misturas e reações químicas. Então, aqui, vocês vão fazer uma atividade, certo? Essa atividade, no final, ele vai mostrar quantos você acertou e quantos você errou. Então, aqui, ó, questão 1 até a questão 10. No final, ele vai te mostrar, né, quantos você acertou e quantos você errou. Eu quero um print dessa avaliação de misturas para fechar a nossa atividade, tá certo? Então, nós temos várias atividades nessa nossa
é a aula de hoje. Então, por hoje nós vamos encerrar. Então, assim, preste atenção a cada passo que a gente passou para vocês, tá certo? E fique com Deus. E, se Deus quiser, até a próxima, viu? Um cheiro e até mais.